passe aqui, por gentileza. Se colocamos em pé, em nome do Senhor Jesus, e vamos estar orando pelo servo de Deus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez. Já ouvimos, Senhor, louvores de adoração ao Teu nome, e o Senhor merece toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. Agora, Senhor, vamos estar ouvindo a Tua palavra, a qual Teu servo, Senhor, vai ministrar aos nossos corações. Continue, Senhor Deus, usando o Teu Filho poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor, minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na Sua presença, uma vez mais, nessa noite tão linda, neste final de semana tão abençoado que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar na Sua santa presença. Que bom que você veio, que bom que você que pôde vir ontem, também pôde estar aqui hoje. Tenho certeza que Deus, Ele preparou algo novo para nós, porque a cada dia as misericórdias do Senhor, diz a Bíblia, que elas se renovam. A bênção de ontem foi para ontem e hoje Deus tem algo precioso para o nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Leandro, muito digno presidente desta igreja. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo carinho que o senhor tem com a gente sempre. Saibas que o senhor é muito admirado por nós, nos inspira, seu ministério, sua trajetória. Sou grato tê-lo como amigo e estar aqui mais uma vez com o senhor, sua esposa. Deus abençoe. Querido pastor Agemiro, nosso decano, um homem de Deus, juntamente com a sua esposa, com uma linda trajetória. Ano passado eu vim aqui, o senhor era o presidente, Hoje o pastor Leandro é o presidente. Que lindo isso, a transição daquilo que Deus prepara dentro do seu propósito. Pastor Leonardo, Deus abençoe. Na pessoa destes homens, cumprimentar todos os obreiros aqui, o evangelista Joabe, Deus abençoe este amigo, e com eles todos vocês, que seguram os braços destes homens de Deus. Eu sou feliz por, neste final de semana, deitar água sobre as vossas mãos. Sou grato a Deus pela sua vida, pastor Agemiro, pastor Leandro. Também quero cumprimentar aqui, de uma forma muito distinta, o diácono Sérgio, que é o pastor de música dessa igreja, Sérgio? Cadê o Sérgio? Está ali, ó. Deus abençoe, irmão Sérgio, e junto com o irmão Sérgio, a sua muito digna esposa, irmã Silnara. Irmã Silnara. Eu anotei aqui em caixa alta, sublinhado, grifado, porque ontem eu falei umas 10 vezes o nome dela errado. E todo mundo ria de mim, ninguém me dizia por quê. Mas hoje eu descobri. Deus abençoe a irmã Silnara, essa serva de Deus, amiga, juntamente com o irmão Sérgio, esse casal abençoado, sua filha. Que bom estar com vocês, junto com eles também, maestro Escobar, maestro Gediel, esses homens baluartes de Deus, e a orquestra sinfônica, sob o seu comando, e os corais aqui presentes, desde as nossas irmãs do departamento feminino, os nossos jovens, crianças e adolescentes, com os seus tutores, a esse lindo coral de vozes. Que Deus abençoe vocês, viu? Olha, meu coração se encheu de alegria. E eu me senti renovado por ouvi-los, viu? Que benção. Tenho certeza que é o começo, Silnara, de uma linda história, viu? Fui surpreendido em saber que não havia coral de vozes aqui ainda, E eu tenho certeza que começa agora, Everton. Uma história linda, viu? E o Senhor... Acertei o nome? E o Senhor tem uma grande história gloriosa para registrar nos oráculos celestiais. Meus amados, aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 5. Ontem nós fomos aqui visitados pela presença do amado Espírito Santo. E o Espírito Santo que soprou ontem, inspirou ao meu coração essa palavra para estar hoje compartilhando convosco. Enquanto você procura, capítulo 5 de Apocalipse, quero louvar a Deus pela vida da minha mana, Cleide Mara.
e meu cunhado Raélcio, e também minha sobrinha Gabi, essa família querida, minha mana. Nós somos 3 irmãos, ela é a mais velha, eu sou o mais novo, né? Mas se você olha para ela e para mim, parece que eu sou mais velho que ela, né? Mas ela está sendo muito bem cuidada pelo meu cunhado, por isso que parece ser mais nova do que eu. Aleluia! Deus abençoe a minha família. Somos gratos por podermos estar juntos neste final de semana. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 5. Então eu observei, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro. Esse livro estava em forma de um rolo, ou de um pergaminho escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir este livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, dizendo: ei, não choras. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu algo que eu reparei surpreendente. No meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres em 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reinos, sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões, e eles proclamavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Bendito és tu, eterno, Rei de todo o universo. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós te louvamos na beleza excelsa da tua santidade. Te exaltamos porque tua glória já está na casa desde os primeiros minutos deste culto. E a tua presença já abraça, envolve, testemunha, opera ao nosso redor. Fale conosco nessa noite, não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. Quer estar assentado você que pode? Em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, o horário passa tão depressa. Permita-me compartilhar convosco, dentro do contexto do texto que lemos, uma palavra de Deus que permeia a minha alma, invade o meu coração e inspira-me nesta noite a compartilhar com a amada igreja do Senhor. Nós percebemos dentro do contexto do livro de Apocalipse, o livro das revelações, o livro muito conhecido por nós, para alguns um pouco enigmático, para alguns um pouco mais preocupante, para alguns mais tranquilo de se ler,
Alguns têm medo de ler Apocalipse, alguns se alegram ao ler Apocalipse, alguns não entendem Apocalipse. Entretanto, nós estamos aqui diante de uma história, e toda a história começa com Deus. Deus está sob o controle de toda a história. Toda a história tem o domínio do nosso Deus, e toda a história vai terminar segundo a vontade e o propósito de Deus. É Deus que tem nas suas mãos os poderes desse mundo, e Ele que pode determinar os rumos da história deste mundo. Perceba que nem os historiadores, nem os filósofos, nem sequer os futurólogos podem decifrar os mistérios ou até mesmo retirar o véu da história. Eles não têm na sua mentalidade, na sua capacidade humana, a competência de decifrar os enigmas, os símbolos registrados e os seus códigos. A história caminha para dentro de um ápice e de uma concretização. Os gregos, entretanto, na sua visão cíclica, eles acreditavam que dentro da história não há nenhuma esperança. Os gregos acreditavam que não havia redenção através da história. Os gregos entendiam que algumas perguntas deveriam ser colocadas para explicar este relato ou esta realidade histórica. Eles perguntavam entre si, dizendo o que é, o que foi, o que será. Não há consumação, não existe nenhum meio ou método de consumação. Perceba que dentro da visão existencialista do povo ateu, eles acreditam que a história é uma sucessão de fatos sem significado ou sem um plano ou esperança. Aí você pergunta para mim, mas pregador, diante de tantos questionamentos, qual é o sentido da história? Hegel diz que os povos e governos nunca aprenderam nada com a história. Acreditava-se que não aprenderiam, não encontrariam motivações através da história. Churchill, entretanto, diz que os homens cresceram em poder do conhecimento, mas não evoluíram normalmente no contexto da história. Mesmo assim, o homem moderno procura respostas para a história. O homem moderno procura nutrir no seu coração uma esperança para construir um paraíso na história sobre a face da terra. Mas entretanto, passa o século XX, na sua plenitude nós podemos observar pelo menos 2 sangrentas guerras mundiais, e o motivacionismo ou o empenho para que houvesse um paraíso na terra desvaneceu, e a partir disso o mundo todo fervilha, o mundo todo como uma panela de pressão prestes a explodir. Não há método, não há meio, e os sábios se reúnem na sala redonda e se perguntam, olhando nos olhos uns dos outros, dizendo: porventura existe uma esperança para a história? Entretanto, quando adentramos o oráculo sagrado, nós vamos encontrar que mesmo diante dos questionamentos, mesmo diante das dúvidas da história, há um Deus no céu que tem na sua mão o controle da minha e da sua história. Bendito seja Deus. Perceba que há um sentido para a sua existência, meu querido, minha querida que veio hoje, aleluia. A sua vida não está jogada ao sabor das circunstâncias, a sua vida não está jogada ou se encaminhando para um fim trágico, e as forças do mal, permita dizer para você, não vão prevalecer, porque Deus se levantou do seu trono e já disse, e já decretou, e já falou, e já determinou: eu estou
estou no controle da sua trajetória. Pode até mesmo a medicina dizer que a sua vida não tem mais sentido, pode até mesmo a psicologia decretar, a psiquiatria determinar que você já não tem mais jeito. Deus se levanta do seu trono e reina segundo o conselho da sua vontade. Nada se esconde da vontade de Deus. Sabe por que você chegou aqui nessa noite? É porque é da vontade de Deus. Deus, na sua perfeita e soberana vontade, escreveu esta história, este momento, esse dia, esse domingo, esse congresso, e disse: você vai estar lá. Enquanto você estiver lá, a minha presença vai te visitar, e quando você sair de lá, a sua história será diferente. Deus está no controle da história. Deus já escreveu a tua história. Se você acredita nisso, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. A tua história não pode ser determinada pela vontade humana. A tua história não pode ser decretada pelas pessoas desta terra que te rodeiam. Não, não. A tua história está assim nas mãos de Deus. Há um livro, e é isso que João está aqui observando. No capítulo 5 ele diz que havia um livro na mão direita daquele que está no trono. Há um oráculo e um decreto. João percebe aqui no capítulo 5 um livro com os oráculos do Eterno e as linhas gerais de todos os acontecimentos registrados nesse livro para o final dos tempos. Trata-se aqui do que João está vendo, um registro antecipado sobre o fim da história. João está observando aqui o livro dos decretos de Deus. Há um pleno relato aqui do que Deus, em sua soberana vontade, determinou quanto ao destino do mundo. E João percebe primeiro que esse livro está selado. Esse livro ele está fechado. Ele possui 7 selos. Essa história decretada, ela possui aqui um fechamento. Ninguém tem o direito de tocar, a visão de interpretar, a capacidade de resolver. Aquilo que está determinado nele é um decreto sobre tudo que vai acontecer. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para mim e um plano para você. Deus escreveu uma história para mim e uma história para você. Deus já tem uma sentença para mim e uma sentença para você. Queira o diabo ou não queira, queira as forças contrárias ou não queiram, Deus já tem um decreto sentenciado, traçado para mim e para você. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem determinado a minha e a tua história, e Ele escreveu a história antes de acontecer. Ele conhece, Ele controla, Ele dirige todas as coisas para a sua consumação final. O livro aqui, ele tem uma sequência. O livro aqui, além de uma sequência, possui uma consequência. Escrito por dentro, por fora, nada está omitido, nada está esquecido. Tudo está nas mãos de Deus. Ei, eu preciso te dizer nessa noite, o teu futuro está nas mãos de Deus. Mas pastor, me falaram isso, me falaram aquilo, disseram que não tem mais jeito. O teu futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro está guardado nas mãos de Deus. A aliança da tua vida está nas mãos de Deus, e nada vai impedir dos planos de Deus se cumprirem na sua vida. Perceba que João aqui, ele vê 7 selos, e os 7 selos aqui indicam que um plano não revelado e não cumprido de Deus. Número 7 significa completude. Número 7 significa perfeição. Esse livro é perfeito, está selado, e se permanecer selado, os propósitos de Deus poderão não ser concretizados. O rolo precisa ser aberto, o rolo precisa ser lido, o rolo precisa ser interpretado, o rolo, os selos têm que ser desatados.
O plano aqui precisa ser revelado, conduzido até o fim. A história de Deus é um livro lacrado. A história de Deus é um livro selado, onde somente Ele tem o controle, domínio e sabedoria para resolver. A história de Deus, somente Ele pode dar sentido à história da vida. A medicina não pode dar sentido à história da tua vida. A medicina não pode determinar o sentido da tua existência, não. Não, somente Deus pode trazer algum sentido à tua existência. A depressão não vai te levar, a tristeza não vai te levar. Somente Deus pode dar sentido à tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas pregador, não tenho vontade de sair do quarto, não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade mais de trabalhar, eu não tenho vontade mais de interagir com as pessoas. Somente Deus pode dar sentido à tua existência. E essa armadilha que o diabo armou para destruir a tua fé, para destruir a tua alma, para destruir o teu ânimo, para destruir a tua paz, para arrancar a tua esperança, Deus nessa noite vai restaurar. Vai restaurar. Vai restaurar, já está restaurando, já está restaurando. Eu já sinto a presença de Deus aqui, restaurando, vidas sendo restauradas, o ânimo e a esperança são renovados hoje. João percebe aqui um anjo forte que brada, e essa terceira visão aqui de João, ele vê que os seres angelicais, dentre eles, Miguel, Gabriel, serafins, anjos, não tem condição de abrir o livro. João observa aqui que Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém pode abrir o livro. Aonde estão os seus méritos? Aonde estão as conquistas destes seres? Aonde estão os seus níveis de santidade? Eles não conseguem abrir o livro e dar sentido à história. Aonde estão as suas influências? Não há capacidade alguma de revelar. Há uma clara impotência aqui, não somente humana, mas das hostes angelicais. Isso faz o que, pregador? Faz com que João chore. E o choro de João aqui no grego é klaió. Klaió é o que, pastor? É um sentimento de dor. É um sentimento de peso, não é uma dor, não é um choro de alguém que está emocionado, não. João aqui sente uma dor, pastor Leandro. É uma tristeza profunda, é algo que provém de dentro das suas entranhas. Uma dor profunda, uma tristeza profunda. E o lamento de João aqui é por ele contempla a impotência dos seres. Mas como eu e você vemos um brilho, pensamos que é um anjo às vezes, né? Nossa fé é tamanha que a gente vê o sol às vezes diferente, a gente acha que é um anjo ali e já se alegra, porque nós temos uma esperança angelical paralela à nossa vida cristã. Mas João está presente num cenário aonde ele vê que os seres angelicais não têm nenhum poder, a não ser o que está em Hebreus capítulo 1, que são espíritos ministradores sobre as ordenanças do eterno. Não pode salvar, não pode mudar a história, não pode inverter o quadro. Não, são apenas seres que estão a serviço do Criador. João está chorando. Eu chorava muito, uma dor, uma tristeza, porque eu vejo todos impotentes, sem condição. Não é assim? Às vezes olhamos ao redor, olhamos o mundo mergulhado num caos, olhamos uma sociedade marginalizada, na perdição, na imoralidade, numa condição profunda de tristeza. João vê que há uma impotência generalizada. Ninguém pode desatar os selos, ninguém pode aqui abrir o livro, ninguém pode mudar a história. Mas de repente João percebe que no meio daquele trono o cenário muda. Porque quando Deus intervém na história, o cenário muda. E de repente João percebe que havia no meio do trono algo como um cordeiro.
esse cordeiro parecia que ele tinha sido morto. E uma voz brada diante do trono para João, dizendo: ei, filhinho, não chores. Há uma esperança para você, não chores. Eis que está aqui o leão da tribo de Judá. Ele tem condições de mudar a história. Eu sinto a presença dele aqui. João escuta essa voz, pastor Agemiro, que diz: não chore, filhinho, fica tranquilo. Porque enquanto as forças celestiais não têm competência, não podem, não têm força, não conseguem, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é capaz de dirigir a história. Ele tem a força, a determinação, a condição, a solução da história. E a solução da história não é João, não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é o Gadiel, não é os pastores, não. A solução da história está na pessoa dele, na pessoa de Cristo, o Salvador do mundo. Ele tem condições para mudar a história. Agora João, ele vê duas classes. Após essa voz soar, ecoar, João observa aqui no quarto ponto do capítulo 5, pelo menos duas classes elevadíssimas de anjo. E João vê aqui tanto 4 seres viventes, como também 24 anciãos. Os 4 seres viventes estão diante do trono, acompanhado, ladeado de 24 anciãos. E há uma peculiaridade na apresentação desses seres, que estes seres possuem nas suas mãos 2 objetos: harpas e salvas de ouro. Tanto harpas quanto salvas de ouro estão nas mãos de cada ser angelical. E estes seres angelicais se apresentam ao Senhor, trazendo consigo, dizendo: eu sou um adorador, eu sou teu servo, eu fui criado para adorar. A minha vida, a minha existência não tem outro sentido senão fazer fluir um espírito adorador. Quando estes seres estão diante do trono, eles estão dizendo: eu quero te louvar, eu trago uma música para ti, eu trago uma adoração para ti, eu trago um louvor para ti. Às vezes nós não entendemos, mas eu e você fomos criados com um intuito primordial para adorar o Senhor. Nós não fomos criados para falar mal da igreja, para falar mal do irmão, para falar mal do governo. Não, não. Nós fomos criados para adorar o Senhor. A nossa voz, a nossa boca foi criada para adorar ao Senhor na beleza excelsa da sua santidade. Eu falava aqui ontem, alguns já ouviram, e não quero ser redundante não, mas permita-me outra vez tocar nesse assunto de uma forma singela. Adão foi criado para adorar. Há uma essência no homem que ele precisa adorar. É por isso que as pessoas, se não adoram a Deus, adoram outras coisas. Por quê? Porque há no homem um instinto adorador. Você não entende por que adora a imagem de escultura, por que adoram os ídolos? É porque no homem está um instinto adorador. E às vezes o homem, na sua ignorância, caminha para lá e para cá, procurando meios e formas para adorar, e não sabe que o Senhor procura do céu verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E eles já estão aqui nessa noite reunidos, porque vieram para adorar o Senhor. Você foi feito para adorar ao Senhor. Quando Adão pecou com a sua esposa lá atrás,
o instinto adorador ficou embaçado. E o homem fica perdido. O homem fica sem destino. Como diz aquele hino: sem destino, perdendo a razão na estrada da vida e na contramão. Não sabe o que fazer, não sabe como se dirigir, não consegue enxergar acima dele o Criador do mundo, esperando a sua adoração. E é por isso que os anjos do céu adoram, porque Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim, ó: seja feita na terra como é aí no céu. Sabe por que nós adoramos ao Senhor hoje aqui? Sabe por que a orquestra linda, maravilhosa, adorou ao Senhor aqui com excelência? Porque no céu já estão há milhares e milhares de anos os anjos adorando a Ele. Sabe por que você já adorou aqui o Senhor hoje? É porque no céu Ele está sendo adorado o tempo todo, e a força da adoração que está no céu permeia sobre nós. Não perca o instinto adorador. Não deixe que a essência da adoração se apague na sua vida. Quando João observa, ele vê que no céu existe seres que adoram. Eles estão com harpas nas suas mãos. E a harpa aqui, ó, a harpa aqui, ela é um sinônimo de adoração, de louvor. Você vai ver que nos salmos, inúmeras vezes, o salmista utiliza a harpa para adorar ao Senhor. Ele procura louvar o Senhor o tempo todo. É ao som da sua harpa que, quando Davi tocava, os espíritos imundos de Saul iam embora. A unção num louvor que agrada os olhos do Senhor. Deus nos chamou para adorar. E aqui em Uruguaiana eu louvo a Deus, porque o ano passado eu já senti isso, e esse ano eu sinto de novo. Aqui tem um povo que adora o Senhor. Você descobriu qual é o método de tocar o coração de Deus? Qual é a forma para tocar o céu? É a tua adoração, é o teu louvor. A imagem da harpa aqui está associada ao louvor. Deus te chamou para louvar. Pastor, mas eu não sei, não tenho voz. Louve. Mas eu não sei, não canto no coral, eu não sei tocar nenhum instrumento. Louve. Deus conhece o teu melhor. Mas a minha voz, ele está com ela rachada. Fica tranquilo, se é o teu melhor, Deus recebe. Agora, se não é o teu melhor ainda, Deus está olhando o teu coração, Ele sabe que você pode oferecer melhor. Oh, aleluia! Deus te chamou para apresentar a Ele a tua harpa de louvor, a tua harpa de adoração. Os seres estão apresentando as suas harpas. Agora perceba que dentro desse contexto nós vemos que houve um determinado cenário na história, que parece que o povo perdeu a sua harpa. E quem sabe hoje tem alguém aqui que está com a sua harpa perdida, está lá dentro da gaveta. Eu estou falando dentro de uma conotação espiritual. Guardou a sua harpa. Não, eu vou dar um tempo. Mais ou menos umas 100 vezes eu já pensei em dar um tempo. Mas aí vem aquela voz mansa e suave que flui do trono e diz: ei, não é tempo de dar tempo. O tempo ainda não acabou, continua. Ainda não é o fim, não pare, persevere. Mas houve um cenário da história que algumas pessoas também quiseram dar um tempo. E a Bíblia mostra para nós que nos seus lábios o cântico desapareceu, cessou o desejo de cantar. E a Bíblia mostra para nós que os caldeus chegavam para esse povo e diziam: ei, cantem para nós um cântico da terra de vocês. Abram a boca e cante um hino da harpa cristã. E este povo respondia: mas como nós poderemos cantar estando nós tristes e abatidos? Como que nós vamos cantar se nós estamos numa terra estranha?
E aí o Salmo 137 vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembramos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, diziam para nós: cantem uma canção, cantem para nós um cântico da sua terra, e os destruidores pediam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como? De que jeito eu poderei cantar um cântico do céu, estando em terra estranha? Mesmo em terra estranha, Deus deseja ouvir o teu louvor. Se o céu está em adoração, se os 24 anciãos, se os 4 seres viventes, se os anjos miríades de milhares estão pela eternidade adorando, Deus te chama nesta noite: volte a cantar, volte a adorar. Deus deseja ouvir o teu louvor. Alguém pergunta: por que é que Deus criou o universo, pregador? Diante de tantas descobertas afora por aí, o universo é um enigma sendo interpretado e revelado a cada dia, a cada eclipse, a cada constelação, a cada alinhamento planetário, algo se revela. Por que é que Deus criou o universo? Porque Ele tem prazer em ser louvado, está na Bíblia. Deus deseja ser adorado. Se o céu está cantando o tempo todo, o que resta para mim e você, se não for louvar o Senhor? O salmista diz: tudo que tem fôlego, louve. Halel, louvai Yah ao Senhor. É por isso que vem a palavra aleluia, ou aleluia, que quer dizer louve o Senhor. Quando você diz aleluia, você está dizendo: ei crente, louve o Senhor. Quando você diz aleluia, você está dizendo: irmão, louve o Senhor. Quando você diz aleluia, você está dizendo: criança, louve o Senhor. Quando você diz aleluia, você está dizendo: velho, velha, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, louve ao Senhor. Deus te chamou para louvar. Deus te chamou para adorar. Qual é a comida do homem? Jesus parafraseia em Mateus 4:4 a lei, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Eterno. E qual é a comida de Deus, se a do homem é a palavra? A comida de Deus é esta: Salmo 50, verso 12 ao 14. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você: pois acaso o mundo é meu, e tudo que nele existe? Acaso como carne de touros? Acaso bebo sangue de bodes? Oferece a Deus em sacrifício a tua gratidão, e cumpra ao Senhor os teus votos. Deus te chamou para adorar. Cumpra os teus votos. Deus te chamou para louvar. Cumpra os teus votos. Deus te pergunta hoje: tem harpa aí, irmão? Por que é que você não está tocando? Se tem harpa aí, por que é que você não está louvando? Tem louvor do Senhor na tua boca? Tem dedilhar nas tuas mãos? Oh, aleluia! Deus te chamou para ser um ser adorador. Deus, os anjos queriam adorar na terra como eu e você adoramos, e Deus disse: não, 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 vocês adoram aqui, porque o céu foi feito para os seres celestiais, mas a terra Deus deu aos homens, Deus deu a mim e a você. É eu e você que o adoramos da beleza da santidade dele. Ó, perceba, independente da sua luta, da sua aflição, louve. Independente se você não tem força, ou os decretos do mundo foram sentenciados a você, louve. Porque enquanto você louva, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus age.
Enquanto você está aqui louvando, a irmã Silnara estava falando aqui dos desafios que houveram nos preparativos desse evento com o seu esposo, irmão Sérgio. Imagine quantos desafios, mas enquanto eles estavam preparando esse evento, eles estavam louvando o Senhor. Sabe o que acontece quando você trabalha louvando o Senhor? Não tem demônio que se encarregue para derrubar você. Os demônios não resistem, o inferno não resiste, as forças malignas batem em retirada, porque a maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Cada ser angelical apresenta aqui uma salva de ouro. Além das harpas, a adoração que está constante no céu. Qual é o som do céu, pastor? Louvor e adoração. Lá no céu não tem silêncio, irmão. Aqui nós silenciamos um pouco para ouvir a palavra. Estamos ali ao som do dedilhar de um piano e ao som do teu glória a Deus e aleluia, para que a palavra seja ouvida. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Mas no céu não tem isso. No céu não param. No céu é o tempo todo. Há um som de adoração incessante e ninguém enjoa de cantar. Porque no céu não há emoções sentimentais ou canseiras da terra. Não. No céu o único sentimento que flui é o sentimento adorador, porque maior é aquele que está sentado no trono e ele está ali, e a alimentação dele é a adoração de quem o rodeia. É por isso que o som do céu é adoração. Por que é que você não adora? Sabe qual é a estratégia do inimigo? Calar os teus lábios, colocar em você um desânimo, colocar em você uma tristeza. Ah, mas disseram que eu não posso mais cantar no coral. Mas alguém falou, disse que eu não posso mais tocar na orquestra. Alguém disse que eu não posso cantar mais na igreja, que a minha voz é desafinada. Ninguém disse nada. Foi o diabo que ecoou pelas ruas da cidade, porque ele sabe o teu ponto fraco, e você acabou desistindo. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para restaurar a tua língua espiritual, a tua voz espiritual, e você vai sair daqui de novo com a essência da adoração renovada. É noite de adoração. O som do céu é adoração. Segundo elemento, já estou me encaminhando para o final, que João vê: salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pastor, eu sou um homem de oração. Glória a Deus. Pastor, eu sou uma mulher de oração. Glória a Deus, e deve ser mesmo. Estamos aí numa campanha de oração. Lá no Jacuí começaremos amanhã uma campanha de oração incessante. O estado inteiro, os pastores sentem, pastor Leandro, essa necessidade de oração. E a igreja deve vir orar. Porque no céu, os anjos, os seres viventes e os 24 anciãos, além de cantar, eles apresentam as salvas de ouro, que são as orações dos santos. Está na Bíblia. É a tua oração que chega no trono de Deus. Se o som do céu é adoração, o incenso na salva é a tua oração que chega na presença do Eterno. Perceba que Deus quer receber a nossa adoração através da nossa harpa, mas Ele também espera de nós as nossas salvas cheias de oração, clamor, busca incessante, sinal de dependência, sinal que somos necessitados dEle, da proteção dEle, da misericórdia dEle. O incenso aqui é o símbolo da oração que agrada a Deus. Perceba que lá no tabernáculo havia alguns utensílios do tabernáculo, e me encanta quando eu estudo a história do povo hebreu.
com os seus elementos determinados por Deus, construídos sob a orientação de Deus. E lá no deserto, o tabernáculo tinha alguns elementos, e 2 elementos peculiares chamam a minha atenção. Primeiro, o altar de sacrifício que fica lá fora. Você sabe que o tabernáculo é o pátio, o lugar santo e o santíssimo, e lá fora no pátio ficava o altar de sacrifício. Então quando entrava no pátio, primeiro tinha que sacrificar. Apresentava-se o animal perfeito, sem mancha, puro, para ser sacrificado. E quando era queimada aquela carne, Maestro Sérgio, subia aquela fumaça em sacrifício, mas o cheiro que tomava conta do ambiente era insuportável. Um cheiro de carne queimada. Você já queimou a carne, irmão? É um cheiro agradável? Você cutuca alguém e diz: nossa, que aroma bom esse cheiro de carne queimada. Não, você não faz isso. E esse cheiro de carne queimada adentrava para dentro do santuário, do tabernáculo. Mas dentro do tabernáculo tinha outro altar. E esse altar dentro do tabernáculo, irmão Joabe, era o altar de incenso. As ervas aromáticas eram postas ali, e quando queimava-se aquelas ervas, um aroma suave ficava agradável e eliminava o cheiro de carne. Quem é espiritual já começou a entender. Quando você ora, o cheiro de carne é eliminado do nosso meio. Quando você ora, o cheiro de carne é extirpado do nosso meio. Por quê? Porque a oração dos santos, ela tem a simbologia do incenso, e o incenso é um cheiro agradável ao Senhor. Por isso que a voz do Senhor vem a Jeremias no capítulo 33 dizendo: ei profeta, clama a mim, que se você clamar eu responder-te-ei. Não só vou responder, mas vou anunciar coisas grandes e insondáveis que tu não conheces. Clame a mim. Você tem coração adorador? Mas também seja um homem e uma mulher que ora e busca a presença dEle. Porque enquanto você ora, a carne cai por terra, o diabo bate em retirada, e o Espírito de Deus permeia sobre a congregação, e a glória, a unção, a presença invade a casa. Jesus vai dizer: pedi, dá-se-vos-á. Busque, você vai achar, porque aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, e aquele que busca achará. Está buscando a Deus, meu querido? Está buscando a Deus, minha querida? Busque a presença dEle. Se tem harpa, se tem salva, é tempo de você buscar a presença do Senhor. Mas pregador, eu não tenho mais força. Faça como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não tenha nenhum mantimento, e as criações não saltem mais do campo, sinal de mantimento e prosperidade, ainda que não haja esperança, não haja brilho no olhar, não haja um sorriso nos lábios, não tenha um cântico nas cordas vocais, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Tem alguém alegre aqui nessa noite? Eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu exultarei, eu adorarei o Deus da minha salvação. Eu buscarei, eu clamarei, eu pedirei, eu orarei. Fica de pé, por favor. Tem harpa aí, tem altar de incenso aí. O Senhor pode ouvir nessa noite o teu louvor. O Senhor pode ouvir nessa noite o teu clamor. O Senhor pode ouvir a tua adoração. Ele pode ouvir também a tua intercessão.
Esse é o culto que Deus recebe. É a tua adoração e a tua oração. Isso é profético. Isso está registrado nos oráculos sagrados. A Bíblia mostra para nós, eu encerro com isso, antes de nós orarmos. A Bíblia mostra para nós um cenário num determinado momento em que incenso e harpa é apresentado ao Senhor. Você sabe que dentro de uma simbologia bíblica, teológica, a meia-noite é considerado o momento mais escuro do universo. Dentro do cronos humano, do horário humano, a meia-noite é chamado de hora mais difícil. A meia-noite é a meia-noite que as forças espirituais, elas guerreiam e batalham no âmbito da destruição. É a meia-noite que o ocultismo sai dos seus recônditos para trabalhar contra as bondades da terra e destruir com suas maldades. É a meia-noite. Mas a Bíblia vai dizer para nós que perto da meia-noite havia dois homens. O que eles faziam, pregador? Eles tinham harpa na mão. Eles cantavam ao Senhor. Que mais, pregador? Tinham um incensário na mão. Eles oravam ao Senhor. Aleluia. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite, nesta oportunidade, vivendo numa meia-noite difícil. É a meia-noite que o céu vai se abrir para você. É a meia-noite que Deus vai mudar a tua história. É a meia-noite que Deus vai mudar o decreto. É a meia-noite que os alicerces das profundezas do abismo que permeiam contra você vão cair por terra. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, enquanto Paulo e Silas louvavam e oravam ao Senhor, e os outros presos escutavam, aconteceu um terremoto. Oh, aleluia. E a Bíblia diz para nós que nesse terremoto, ó criançada, olha aqui, ó, todas as portas se abriram. Segundo a história, havia pelo menos 7 portas para chegar até a prisão, a cela que Paulo e Silas estavam. Quando aconteceu aquele grande terremoto, a Bíblia é clara em dizer que todas as portas se abriram. Deus não abre meia porta. Deus não abre só uma porta. Deus não abre só 2 portas. E esta palavra é profética. Levante a sua mãozinha para o alto. Deus não abre só 3 portas. Deus não abre só 4 portas. Não, 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 não. Não é só 5. Deus, quando abrir para você, Deus vai abrir todas as portas. Urabacanda rabahai. Deus está abrindo porta nessa noite. Deus está abrindo porta nessa noite. Enquanto você está aqui no culto, enquanto você está adorando aqui no culto, Deus está abrindo portas, portas que estão fechadas. Deus já está agindo e operando. Deus, quem impedirá? Oh, aleluia. Você tem harpa na mão. Quem tem harpa já está adorando. Você tem salva na mão. Quem tem salva já está orando. Quem tem harpa está adorando. Quem tem salva está orando. E eu quero orar por você nessa noite. Quem sabe você já não tem mais harpa. Quem sabe pendurou no salgueiro. Quem sabe não tem mais incensário, não tem mais salva na mão. Eu preciso encerrar orando por você. Passaram-se 6 minutos do término da minha mensagem. Eu preciso orar por você. Dá um passo aqui na frente, você que pode, com a permissão do nosso presidente. Dá um passo aqui na frente, você que pode. Mas já vem adorando, já vem orando. Se você tem harpa, traz ela junto. Se você tem salva, traga ela junto. Mas já vem adorando, já vem aplaudindo, já vem exaltando, já vem buscando aqui na galeria. Se alguém
Se alguém tem harpa, se alguém tem salva, quem sabe você veio nessa noite e a palavra falou ao teu coração: não posso deixar de fazer esse apelo. E você quer levar Jesus para casa. Pregador, eu sou visitante, eu não aceitei Jesus ainda, mas depois da palavra eu tenho um desejo de entregar minha vida e a partir de hoje ter nas minhas mãos uma harpa de louvor, uma harpa de adoração. Eu vou parar de reclamar e agora eu vou entregar minha vida ao Eterno, ao Criador, ao Cristo, aquele que salva, Yeshua, HaMashiach, Alamalehim Kadosh, o Santo, o Rei, o Eterno, o Poderoso, para Ele conduzir a minha estrada. Dá o teu passo de fé, por favor. Venha, nós vamos orar por você. Aqui já tem uma juventude buscando, aqui já tem alguns irmãos buscando. Tem mais alguém? Ali tem uma moça, tem uma jovem. Oh, glória a Deus! O Espírito de Deus está na casa. Vai adorando, fecha os seus olhinhos e já vai buscando. Tem língua estranha, manifesta o dom que é em ti. Tem profecia, manifesta o dom que é em ti. Você está na Assembleia de Deus. A nossa identidade é permeada nos dons espirituais. Então abre a tua boca, exalte a Ele, pois se você abrir a tua boca, Ele vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. Oh, aleluia. São esses, queridos. Pastor, eu sou músico, eu canto no coral, mas eu estou meio desanimado, pregador. Estou até pensando em parar. Vem aqui, as tuas forças serão renovadas. Desce você que pode, as tuas forças serão renovadas. Pastor, eu sou dirigente, já pensei em largar umas 500 vezes, mas há uma força dentro de mim, há uma voz que diz: não pare, filha, não largue, filho. Mas eu tenho vontade. O Senhor te renova nessa noite, Ele te fortalece nessa noite. Tem alguém? Vem aqui na frente, vem orar. Eu já vou orar, eu já vou orar, eu já vou orar. Oh, aleluia. Aqui em cima as pessoas estão vindo. Isso. Quem sabe você orava, quem sabe você cantava, mas a circunstância da caminhada bloqueou e você não canta mais, você não prega mais, você nem muito menos ora mais. Não consegue, não tem mais força nessa noite. A presença de Deus está nessa casa. A presença de Deus está nessa casa. Estão vindo, continue vindo enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, aqui estamos nós diante da congregação reunida, diante dos pastores, dos obreiros da tua igreja, do teu povo. Oh, Espírito de Deus que permeia os 4 cantos da terra e visita essa casa nessa noite. Tu és aquele que conhece o coração, Tu és aquele que conhece o âmago da alma, Tu és aquele que conhece o desânimo, Tu és aquele que conhece a canseira espiritual. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha que está entregando a sua alma a ti. Jesus, escreva o nome dela no teu livro, escreva o nome dele no teu livro, que no dia que o Senhor colocar todos os grandes e pequenos diante do livro, o seu nome venha a ser encontrado. Uriabacantai, em nome de Jesus, fortalece o teu servo, renova a tua serva, Senhor, reaviva o dom, oh meu Deus, a língua, reaviva o cantar, reaviva o adorar, reaviva o buscar, que o mesmo som do céu possa ecoar sobre os 4 cantos de Uruguaiana. Que o som do céu, que o som que flui do trono de Deus, enquanto os anjos cantam, enquanto os 4 seres viventes e os anciãos cantam: Santo,
santo, santo, santo, santo, de eternidade a eternidade, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, calibra as nossas vozes, calibra as nossas vozes em adoração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado aí. Você pode dar um abraço em alguém que está do seu lado aí. Você pode dizer para ele ou para ela: é tempo de cantar, é tempo de adorar, é tempo de levantar uma voz. Oh, aleluia!